Olá, pessoal! No roteiro anterior, nós trabalhamos sobre soluções e agora nós iremos ver um pouquinho mais sobre esse tema, abordando a concentração das soluções. Nós veremos a importância, as formas de calcular a concentração de uma solução, as unidades que podem vir em cada tipo de concentração, enfim, abordaremos de tudo um pouco para essa temática que para a área da ciência médica, né, e laboratorial é tão importante. A concentração de uma solução, né, é a medida da quantidade de soluto que está presente em uma determinada quantidade de solvente. Como as quantidades de soluto e solvente são especificadas em unidades de medida diferentes, dizemos que existem tipos de concentrações distintos. Como eu citei logo no início, vão existir várias formas de você representar a concentração de uma solução, isso dependendo da grandeza que você estiver usando e das unidades de medida também. Quando eu falo em grandeza, eu me refiro à massa, a volume, a quantidade de matéria, certo, pessoal? E quando eu falo em unidades de medida, são as formas que a gente representa essas grandezas. Por exemplo, para a massa, eu tanto posso representar a massa em gramas, quanto em miligramas, quanto em quilogramas. Isso vai depender do que eu esteja trabalhando. Porque, no caso de medicações, por exemplo, é muito utilizado a miligrama. Geralmente, um comprimido ele é pequeno, então não tenho como representar a massa da substância que compõe esse comprimido em quilograma, porque ficaria um número muito pequeno, um número com vírgula, e que não é tão interessante estarmos trabalhando. Logo no início do estudo de soluções, eu comentei com vocês que uma solução é uma mistura homogênea, não é isso, pessoal? Formada a partir de um soluto e de um solvente, né? Nós temos sempre duas ou mais substâncias envolvidas, sendo que uma delas é considerada como soluto e outra como solvente. O soluto é aquele que é dissolvido e o solvente é aquele que dissolve. Então, para que a gente consiga determinar a concentração de uma solução, é necessário a gente conhecer as quantidades e as unidades de medida desses integrantes da solução, que no caso são o soluto e o solvente. Nesse slide, a gente tem a foto de uma medicação, na verdade é um xarope de uso adulto e pediátrico, que o laboratório que fabricou esse xarope deu o nome de Fitos. Porém, o agente ativo dessa medicação tem nome de Hedera helix. É uma erva. Esse xarope é feito à base de extrato seco dessa erva e tem uma concentração que vocês podem observar aqui, pessoal, ó, de 7 miligramas por ml. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a cada ml consumido desse xarope, nós teremos 7 miligramas dessa erva dentro daquela quantidade da solução. Então, todas as medicações, elas trazem esse tipo de abordagem de concentração para que se saiba se está tomando algo forte, algo fraco. Os médicos se baseiam muito no tipo de doença que você está, no grau, para que possam indicar a medicação ou mais concentrada ou menos concentrada e que possa atuar da forma desejada. Como eu já falei, o conhecimento de concentração é muito importante nas atividades práticas, principalmente laboratoriais, né? Que necessitem de medições de soluções, de solutos, da diluição, para saber a quantidade da dose, né? Já que uma solução ela pode assumir várias formas com funções e efeitos diferentes. Para a amoxicilina, por exemplo, nós temos diferentes dosagens, dependendo da medicação que você comprar. Existe a amoxicilina de 500 miligramas, se eu não me engano tem a de 700 miligramas, a de 900 miligramas. O que vai orientar é o tipo de infecção que você está, para que você use a concentração mais adequada dessa medicação. Como existem vários tipos de concentração, nós veremos os principais, certo? Aqueles que são mais usados e o que a gente vai mais ser cobrado em um exame de Enem, em um exame de vestibular. Então, vamos conhecer.
Concentração comum é o primeiro deles, o mais famoso, que é muito abordado, que também pode ser chamado de concentração em massa ou concentração em gramas por litro. Por quê? Porque, nesse caso, a fórmula aborda a massa do soluto, que geralmente vem expressa com a unidade de grama, dividida pelo volume da solução, que geralmente vem expresso em litros, certo? Então, esse tipo de concentração é muito utilizado. Memorizem essa fórmula aí. Outro tipo também muito utilizado e muito visto, certo? É a densidade. A densidade também é uma propriedade física dos materiais. Ela relaciona a massa e o volume da solução. Geralmente, a gente utiliza unidades de medida como grama por ml e grama por centímetro cúbico para esse tipo de concentração. E percebam que a fórmula ela é bem parecida com a fórmula anterior. A única diferença aí dessa fórmula para a fórmula da concentração comum é que nessa nós usamos a massa da solução e não a massa do soluto, certo, pessoal? Então, na fórmula da densidade, que é representada pela letra D, nós dividimos a massa da solução pelo volume também da solução. Concentração em quantidade de matéria, molaridade ou concentração em mol. Vocês estão percebendo que alguns tipos de concentração elas são conhecidas por mais de uma forma, né? Mas isso não modifica a sua fórmula. Nesse caso aí, quantidade de matéria é mol, certo? E mol é representado pela letra N minúscula, certo? Então, cientificamente, esse tipo de concentração é a que é mais usada, certo? Em laboratórios. Ela vai relacionar a quantidade de mol do soluto, certo? Com o volume da solução. Esse volume, geralmente, ele é sempre expresso em litros. Então, a unidade padrão, aquela que a gente mais vai ver, é o mol por litro. Veja aí, representamos a concentração em quantidade de matéria por um M maiúsculo e estamos dividindo o número de mol do soluto pelo volume da solução. Então, fica N sobre V. Está representado aí N1 por conta que não é o número de mol total, e sim de um dos componentes, que no caso é o soluto. O próximo a ser abordado é o título. Ele relaciona ou massa com massa ou volume com volume. Se você quiser calcular o título em massa, você vai estar dividindo a massa do soluto pela massa total da solução, que é essa primeira fórmula aí. Se você estiver querendo determinar o título em volume, você vai dividir o volume do soluto pelo volume da solução. O interessante é, pessoal, que o título ele nunca vai ser um número maior que 1. Ele sempre vai ser um número pequeno, menor que 1, um número com vírgula, certo? E ele não tem unidade, porque a gente está dividindo quantidades de uma mesma grandeza, então as unidades elas são anuladas. Se você quiser expressar esse título em porcentagem, você consegue. O que é que você faz? Você pega o valor que você encontrar a partir dessa divisão de massa com massa, volume com volume, e multiplica por 100%. E aí você vai achar o título em forma de porcentagem de soluto presente naquela solução. Por exemplo, você tem 0,8 de título. Então, você pega esse 0,8, multiplica por 100%, que vai dar 80%. Se você estiver trabalhando com massa, isso quer dizer que a massa do soluto corresponde a 80% da solução. Temos também a fração molar, representada por uma letra X, né? Nós conseguimos calcular a fração molar para cada componente da solução. Nesse caso aí, está sendo expresso x1 e x2, ou seja, fração molar do componente 1 e fração molar do componente 2. Como é que se calcula essa fração molar? Você divide o número de mols daquele componente pelo número de mol total da solução. A fração molar, ela sempre também vai ser um número baixo, certo? Um número abaixo de 1, porque a soma de todas as frações molares
certo? Que você calcular para uma determinada solução, ela precisa ser igual a 1. Como assim, Kelly? Eu estou calculando uma fração, uma parte daquela solução, não é isso? Então, quando eu somo todas as partes que eu calculei, eu preciso ter um todo. Então, se a fração 1, nesse caso aí, o x1, der 0,3, o meu x2 automaticamente precisa dar 0,7, porque 0,3 com 0,7 é igual a 1. Então, para você ver, tirar a prova se o seu cálculo está correto, no caso de fração molar, é você somar todas as frações que você calculou, que você vai saber que se der 1, está correto. Se der mais ou menos que 1, vai estar errado. Molalidade. Veja só, é molalidade. Molaridade aborda número de mol e volume da solução. Molalidade vai ser a divisão do número de mol do soluto por 1 kg de solvente. Então, essa é a diferença. Molaridade vai abordar número de mol com volume da solução. Molalidade vai abordar número de mol sendo dividido por massa de solvente. E essa massa precisa ser de 1 kg. Partes por milhão, ppm. Na verdade, esse não é tão cobrado, não aparece tanto, porque ele só vai ser levado em consideração em soluções que são muito diluídas, onde a gente tem uma quantidade mínima de soluto sendo dissolvido em uma grande quantidade de solvente, certo, pessoal? Então, 1 ppm vai corresponder a uma parte do soluto em 1 milhão de partes da solução. Realmente, só acontece em soluções extremamente diluídas. Existe uma formulazinha também que vai ser cobrada quando nós tivermos que calcular a concentração comum e tivermos como dado a densidade e o título dessa solução. Então, nós podemos calcular a concentração comum multiplicando 1000 vezes a densidade vezes o título da solução. Não costumamos usar muito essa fórmula, mas pode aparecer em alguma situação. Vai ficar, então, uma atividade para vocês, certo? A questão que dá um pouquinho mais de trabalho é essa questão de número 2, porque não veio todos os dados já prontos. Vocês precisam calcular o número de mol, sabendo que o número de mol vai ser a divisão dessas 18 gramas de glicose pelas 180 gramas, que é a massa molar da glicose. Então, você vai fazer a divisão de 18 por 180, vai achar o número de mol, que é o que é necessário na fórmula da concentração em mol por litro. As demais, você prestando atenção nos dados que foram indicados, você consegue responder apenas substituindo na fórmula. Prestem atenção que nessa primeira questão é concentração comum, então peguem a fórmula correta. Na segunda questão é concentração em mol por litro. Na terceira questão, ele fala em densidade. E na quarta questão, ele fala em título. Então, ele cobra direitinho o que é que ele quer em cada questão. E os cálculos, eles são bem simples. Tentem fazer. No sábado, eu vou estar encaminhando outro vídeo com a correção dessas atividades. Vocês vão poder ver onde foi que erraram, onde foi que acertaram, por que foi que erraram. É realmente uma atividade para fixação. Respondam essas atividades no caderno, não precisa me mandar foto. E na próxima aula, na verdade, no próximo sábado, eu vou estar mandando a correção para vocês. Espero que todos tenham um ótimo resto de semana, viu?